Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais uma atividade do Festival do Conhecimento 2022 da UFRJ e vamos iniciar agora o painel temático Teoria da Autodeterminação da Motivação no Ensino-Aprendizagem. Nós vamos reunir aqui hoje três falas breves sobre o assunto e logo depois vamos iniciar um ciclo de debate aí, conversando sobre os temas apresentados. Então, tendo em vista que a pauta da motivação se apresenta em destaque nos últimos tempos, o painel ele propõe um debate sobre a teoria da autodeterminação e a sua aplicação, principalmente na área do ensino e aprendizagem. É uma teoria que foi criada por Richard Ryan e Edward Deci, e que propõe uma divisão conceitual entre motivação controlada, que seria fazer algo, né, na intenção de obter alguma recompensa, e motivação autônoma. E nós vamos ver um pouco sobre isso. A nossa fala vai ser dividida em três partes, iniciando com a fala da Nicole Bonavita, contextualizando o surgimento dessa teoria. Logo depois, teremos a fala da Daniele Pereira de Vasconcelos, centrada mais especificamente em aspectos dessa teoria, e na terceira fala, um olhar das neurociências em relação à motivação, né, e é o que foi discutido anteriormente com o professor Alfred Scholl Franco. Vou convidar aqui para iniciar a Nicole Bonavita. A Nicole ela é graduada em licenciatura e bacharelado em Educação Física pela UFRJ, tecnóloga em Marketing pela Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, possui especialização em Bioquímica e é pós-graduanda em Educomunicação. É membro do Grupo de Pesquisa em Estudos de Linguagem, Imaginário e Tecnologias Exponenciais da Organização Ciências e Cognição e atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências de Saúde no Instituto NUTES, na linha de pesquisa em Tecnologia Educacional nas Ciências e na Saúde, onde ela desenvolve pesquisa sobre transmídia storytelling, yoga e audiovisual. Ela tem experiência na área de educação, tecnologia adaptativa, educomunicação e storytelling. E eu passo a palavra aí para a Nicole. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Glaucio, pela apresentação. Como o Glaucio acabou de comentar, nós iremos apresentar a teoria da autodeterminação em relação à motivação no ensino e aprendizagem. Na minha fala, eu vou iniciar falando um pouco mais sobre a origem da teoria da autodeterminação e que ela transpassa algumas outras teorias que tanto os autores, o Ryan e o Deci, utilizaram como respaldo para justamente criar a sua própria. Primeiramente, eu quero informar que a teoria da autodeterminação ela vem através do pensamento em que a motivação ela se dá através do suprimento das necessidades psicológicas básicas. Pode passar, Dani, por favor. E com esse viés eu trouxe dois autores que falam justamente sobre a teoria das necessidades em relação à motivação. O primeiro que eu irei apresentar a vocês será o Henry Murray. Henry Murray foi um psicólogo norte-americano da Universidade de Harvard e também um diretor da clínica psicológica também de Harvard. Pode passar, Dani, por favor. E apresento agora a vocês alguns dos trabalhos de Henry Murray. Os que estão em destaque, principalmente, esse primeiro seria o trabalho na qual ele desenvolveu essa teoria, que é a teoria sistêmica de necessidades, e este último seria a aplicabilidade da teoria em um maior N de pessoas. Pode passar, Dani, por favor. E vamos iniciar. Segundo Murray, a motivação ela se dá através do suprimento de necessidades. Henry Murray ele dividiu essas necessidades em dois vieses. Seria a necessidade primária ou viscerogênicas, que seria o que nós denominamos de necessidades reflexas, voltada mais para os aspectos fisiológicos, e ela está subdividida em entrada, saída e retração.
ou seja, a motivação dessa subdivisão da entrada seria através do suprimento da entrada desses determinados aspectos, que seria o ar, a água, comida e sem ciência. Sem ciência, lê-se aqui como a necessidade de você adquirir conhecimento, ter a necessidade de desenvolver o seu próprio conhecimento. A necessidade de saída seria as excreções, aqui lê-se sexo, lactação, expiração seria a excreção do gás carbono, urinação, defecação, e a retração seria o afastamento, ou seria a repulsa das substâncias tóxicas, a necessidade do afastamento de sentimentos de calor, frio, e a necessidade de afastar de qualquer ambiente, objeto que causará dano no sujeito. Pode passar, Dani, por favor. As necessidades secundárias ao todo seriam 17 necessidades, que estão subdivididas em poder, afeição, sadomasoquismo, conformidade social e informação. É necessário entender que essas necessidades elas têm um viés mais psicológico, como o próprio nome já diz, são psicogênicas, e é através dessas necessidades secundárias que Murray desenvolve a sua teoria. O Murray ele tem esse viés voltado para a questão das necessidades psicológicas, até porque a sua teoria chamada de personologia, ela estuda justamente o suprimento das necessidades psicológicas no desenvolvimento da personalidade do sujeito. Eu vou só apontar aqui as necessidades secundárias na quais ele se debruça. Seria a necessidade de poder. Então, a motivação é gerada através da necessidade do sujeito de ter uma dominação sobre determinado assunto, a dominação do tema na qual ele está estudando, necessidade de respeito, necessidade de autonomia. Então, como exemplo, o aluno, na hora de, quando for estudar, ou quando ele querer ter seu lugar de fala na sala de aula, ele ter essa autonomia. A necessidade de evitar a contrariedade também. Esse info avoidance fala sobre a necessidade de evitar qualquer sensação ou qualquer momento que cause um sentimento de inferioridade, como nós estamos falando sobre ensino-aprendizagem, para o aluno. Então, qualquer momento na qual o aluno se encontra em uma posição de que cause inferioridade a ele, essa necessidade de evitar isso pode ser desconstruir a motivação. A afeição, que seria a necessidade de afiliação, rejeição, a necessidade do cuidado, do apoiar e do brincar. Essa necessidade seguinte do sadomasoquismo é necessário apontar que nem todas as necessidades que Murray explicita são necessidades que vão desenvolver a saúde no indivíduo, e nem todas essas necessidades elas são características comuns a todos os indivíduos. Então, um indivíduo pode ter, o outro pode não ter essas necessidades. Então, temos também a necessidade de sadomasoquismo, que isso se dá para algumas pessoas, alguns indivíduos, humilhação, agressão, a necessidade de conformidade social, que seria a necessidade de evitar a culpa, e a necessidade de informação, de adquirir conhecimento, e, como o próprio nome já diz, informação. Pode passar, Dani, por favor. As necessidades psicológicas, segundo Murray, ele diz que a motivação é a força que organiza a percepção e a ação do sujeito. É essa força representada através de desejos, motivos, vontades e esforços. Então, para atingir determinado objetivo, Murray diz que o sujeito ele deverá estar motivado segundo algumas daquelas necessidades anteriormente que eu citei. E a personalidade do indivíduo, ela é desenvolvida através dessas motivações. Ou seja, é através dessas motivações que nós podemos adquirir aprendizagem. Então, a motivação de autonomia de alguma determinada tarefa, a motivação de conquista de algo que
o aluno deseja, tudo isso pode ser representado através do suprimento dessas necessidades. Pode passar, por favor. E eu vou falar sobre os autores da teoria que nós estamos apresentando nesse festival, que é o Ryan Dess, e ele, no momento em que ele diz a respeito dessa teoria de Murray, na qual ele se debruça também para elaborar sua teoria, ele fala que o Murray ele falha em diferenciar desejos, preferências por necessidades básicas, porque no momento em que ele divide essas necessidades, ele dá a mesma relevância para os dois, mesmo estando divididas, ele fala com a mesma relevância as duas categorias de necessidade. E ele cita como exemplo, ele traz a relevância do desejo de um certo indivíduo por ter um carro de luxo, ele dá a mesma relevância pelo desejo da saciedade, da fome. E também, conforme eu falei anteriormente, a questão de a necessidade apontada por ele não é comum a todos os indivíduos, não são necessidades universais, e algumas são bem características de cada pessoa, e como teoria, isso talvez, a sua aplicabilidade, ela poderia se tornar um pouco mais difícil, um pouco mais dificultosa e hermética. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar um pouco sobre outra teoria, que por mais que vocês podem observar ao longo da minha apresentação, essa teoria também ela é contrária à teoria de Murray, porque Clark Hull ele é um behaviorista, então ele fala bastante sobre a questão de redução de impulsos, a questão de reforços, num aspecto mais fisiológico. Só que a teoria na qual nós estamos falando nesse festival, que seria da autodeterminação, ela utiliza desses dois vieses para apresentar a teoria propriamente dita. Então, eu vou explicar isso no final, mas agora eu vou focar um pouco mais na teoria de Clark Hull. Ele foi um psicólogo norte-americano, doutor e professor na Universidade de Wisconsin. A tese dele de doutorado foi na qual ele desenvolveu essa teoria de sistema de redução de impulsos. Pode passar, por favor. Então, a teoria de Hull ele se baseou no conceito de homeostase. Então, é a ideia de que o corpo ele trabalha ativamente para manter o estado de equilíbrio. O estado esse seria que, no momento na qual necessitasse de alguma necessidade fisiológica, ou fome, ou sono, isso iria atrapalhar no seu sistema de homeostase. Então, ele diz que a redução de impulsos é o que traz a motivação ao indivíduo. Ele vale mencionar também que o seu trabalho ele observou o aumento da aprendizagem através desses reforços, e esses reforços que seriam essa redução de impulsos propriamente dita. Ou seja, o indivíduo ele vai ser motivado no momento em que ele fique privado de alguma das necessidades fisiológicas. Então, se o indivíduo ele é privado do sono, no momento na qual que aquela pessoa que está aplicando a teoria, ela usar como reforço o desenvolvimento do sono para a pessoa, isso vai fazer com que ele se motive a realizar determinada tarefa. Então, o Hull ele divide os reforços em primário e secundário. Reforço primário seria qualquer coisa, objeto ou fato capaz de reduzir os impulsos. Então, eu coloquei como exemplo, seria comida para saciar a fome. Ou seja, a teoria de Hull, ele diz que a aprendizagem, ela é motivada no indivíduo através desse suprimento dessas necessidades fisiológicas. Então, se eu quero que o indivíduo vá aprender a determinado conteúdo ou determinada tarefa, eu posso colocar o indivíduo nesse estado, né, de privação e dar para ele esses inputs. O reforço secundário, o Hull traz na sua teoria, que é algo que difere de outras teorias behavioristas, que seria um determinado objeto, fato, que não reduz o impulso em si, mas ao conectar ao agente redutor, que seria o reforço primário, ele pode ser caracterizado também como reforço.
E eu citei como exemplo, seria o dinheiro para comprar a comida que é capaz de saciar a fome. Pode passar, por favor? E Hu também traz um ponto muito importante e interessante. Ele fala sobre a aprendizagem que ela existe através de uma contiguidade temporal, ou seja, uma relação temporal estreita entre o estímulo e a reação, ou seja, na qual o sujeito, quanto mais rápido for o estímulo, a reação através de determinado estímulo, mais características que ele está conquistando a determinada aprendizagem. E fala também sobre a força do hábito, que seria a força do hábito, ela é importante para o sujeito entender o reforço, uma vez que vou citar como exemplo novamente a questão do reforço secundário, dinheiro para comprar a comida que irá saciar a fome. Então, se o sujeito não tem o hábito de realizar cálculos para fazer as compras no mercado, ou o sujeito não tem o hábito, eu digo isso principalmente para crianças, não tem o hábito de ir ao mercado comprar a própria comida, então ele não vai entender esse reforço secundário. Por isso que a força do hábito é super importante para o desenvolvimento dessa aprendizagem através de reforços. Pode passar, por favor? E o Hu traz uma fórmula matemática. O Hu sempre foi uma pessoa muito que acho bem interessante essa questão da matemática com relação à psicologia. Então, ele é uma pessoa que, em qualquer parte da teoria dele, ele tem alguma fórmula ou algum número que vai calcular isso. E eu vou explicar um pouquinho essa fórmula matemática que se dá através da motivação. Então, essa primeira sigla que ele fala, que é o SER igual, seria o potencial de excitação, ou seja, a probabilidade que o organismo produza a resposta ao estímulo. Então, quando eu coloco o sujeito num ambiente na qual eu estou dando um estímulo para ele, o potencial da motivação ou excitação desse determinado estímulo vai ser calculado através dessas outras siglas a seguir. O V seria a força do hábito, seria o N de condições prévias, o número de condições prévias estabelecidas, ou seja, quantas vezes esse sujeito foi submetido nesse processo de aprendizagem. A força motriz é calculada através da quantidade da privação biológica, conforme eu falei. O Hu, ele trabalha com relação a aspectos fisiológicos. O K seria a motivação do incentivo, ou o tamanho da magnitude da meta que o sujeito deverá realizar. J é o atraso antes de que o organismo possa buscar o reforço. O SHR seria a força do hábito em si. O SR é a inibição causada pela falta prévia de algum reforço. IR é a inibição se dá através da fadiga. O SOR seria o erro aleatório. E o SLR seria o limiar de reação, que é com relação à menor quantidade de reforço à produção de aprendizagem. Então, a única coisa importante que nós podemos destacar nessa fórmula aqui na nossa mesa seria que qualquer momento em que zerar essas siglas que estão com o símbolo de multiplicação, não haverá motivação. Então, 0 vezes 10 dá 0, 0 vezes 20 dá 0. Então, qualquer falta de um dessas siglas na qual eu acabei de destacar e descrever, seria 0 motivação. Os outros, que seriam as inibições, elas somente diminuiriam o grau de motivação. Pode passar, por favor? E aqui vão algumas observações que Ryan Dess fez através dessa teoria da redução dos impulsos. Algumas observações que eles encontraram que eles procuraram desenvolver na teoria deles, que a primeira coisa seria bases empíricas restritas, porque o ambiente e o perfil de pessoas que, na verdade, não foram pessoas que Hu utilizou para desenvolver essa teoria. Ele usou organismos simples, como ratos, e um ambiente totalmente controlado. Então,
essas bases empíricas são um pouco restritas para passar essa teoria e aplicá-las em seres humanos. Não leva em consideração os reforços secundários, podem reduzir os impulsos. Hoje em dia, acredito que os reforços secundários, podemos ver nas apresentações seguintes, elas também são capazes de reduzir os impulsos. Não explica por que as pessoas se envolvem em comportamentos que não reduzem impulsos. Então, aqui nós iremos explicar no futuro com relação à motivação intrínseca, ou seja, há comportamentos que são gerados através do nosso interior e não precisam vir de nenhum reforço ou algo do tipo. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? E agora eu explicarei um pouquinho mais sobre a nossa teoria em si, a teoria que nós iremos apresentar. Eu vou me debruçar um pouco mais sobre as necessidades básicas, porque é a base da teoria de Ryan Dess, da autodeterminação. Então, Ryan Dess, ele procura explicar um pouco mais sobre a motivação intrínseca, que é uma motivação que é gerada internamente pelo sujeito, e ela se dá através do suprimento de 3 necessidades básicas. Pode passar, por favor? E as necessidades básicas elencadas por Ryan Dess são apenas 3, só que essas necessidades, elas são comuns a todos os seres humanos, a todos os sujeitos. Pode passar, por favor? Então, primeiramente, seria a necessidade de autonomia, que seria sentir a satisfação e vantagem no que diz respeito ao seu próprio comportamento. Então, como podemos citar um exemplo para crianças ou para alunos, ambiente na qual o aluno se sente mais autônomo para adquirir o seu próprio conhecimento e aprendizagem, ou o professor dá bases para o aluno exercer a sua autonomia, pode gerar a motivação do aluno. Em relação também a essa autorregulagem, ou seja, através de tarefas na qual o aluno ele pode se autorregular, ver as suas próprias capacidades e resolver problemas de acordo com as suas próprias capacidades. Pode passar, por favor. O segundo seria a competência, que é sentir-se eficaz na interação com o ambiente social ou com a própria tarefa. Então, no momento que o aluno ele sente que ele conseguiu realizar aquela tarefa sozinho, de forma correta, ele tem essa sensação de competência também. Então, quanto mais oportunidades e mais oportunidades nós damos para os alunos, gerar essa sensação de competência, pode também aumentar a motivação dele. Pode passar, por favor. E a relação, que seria se sentir conectado e envolvido com outros, e ter um sentimento de pertencimento. Então, essa relação na teoria de Ryan Dess foi transcrita para o português, mas em inglês seria relatedness, que seria justamente isso. O aluno ter aquela sensação de pertencimento, fazer parte de um grupo, principalmente. Pode passar, por favor. E aqui são algumas referências que eu utilizei para essa apresentação. E muito obrigada. Agradeço, Nicole, pela introdução, né, da discussão, situando aí historicamente os pensadores que vão influenciar a teoria da autodeterminação. Eventuais perguntas a gente vai guardar para discutir, né, mais no final, após as outras 2 falas. E convido você para aguardar no backstage e para que nós iniciemos, então, a fala da Daniele, e no final todos retornaremos aí para a discussão. E convido a Daniele para se juntar a nós aqui. A Daniele